Este é o Nós na História, voltamos com o Nós na História, o programa mais comentado entre o nosso grupo de WhatsApp. Impressionante como o nosso grupo comenta este programa. Então, muito obrigado à audiência, que cada vez cresce mais. A cauda longa está ficando curta, no caso, né? Porque as pessoas estão escutando a gente mais rapidamente do que a gente imagina. Então, obrigado, muito obrigado a quem comenta, a quem gosta do programa, a quem não gosta e mesmo assim escuta. Essas pessoas são muito importantes, né? A quem nos corrige, pouquíssimas. A quem pede pra gente assunto, né? A gente fica muito agradecido por esse carinho todo aí. Lembrando que o Nosso História tem patrocínio de KTO. Tem um momento que a gente fala de probabilidades na história aqui. A KTO lida com probabilidades, essa casa de aposta maravilhosa, né? Então, a gente, de alguma maneira, pensa a história de uma outra maneira, né? Ver que probabilidade seria se algo acontecesse diferente do que aconteceu no nosso passado. Pode ser um passado recente ou um passado bem longínquo, Arthur Gubert. Longínquo. Arthur Gubert. Longínquo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que alegria estar aqui com os amigos. Eu não consigo sair na rua mais, que as pessoas me param para falar do Nós na História. Interessante. Ontem eu precisei ir numa farmácia comprar os meus remédios, que a minha psiquiatra me receitou. Não. E aí quando eu entrei, tô com gente que tem psiquiatra. Estava sentado assim, eles levantaram e começaram a aplaudir em pé a minha entrada, por causa do Nós na História. Peninha, começaram a dizer assim? Começaram a dizer Peninha? Não, o pior de tudo que é verdade. Teve um cara que me encontrou na Casa do Mel. Casa do Mel é o lugar mais espetacular do Rio Grande do Sul, ali em Itabaí. Juliano o nome dele. Mas tá nos patrocinando? Tá nos patrocinando? Não tá, mas a gente chega lá e eles cedem pra gente comida. Ah, bom. E quem dá comida e quem dá água pra gente, né, merece carinho, né? Na real, a gente falou deles antes, depois eles começaram a doar pra gente os alimentos, mas não é por isso que a gente fala, porque é maravilhoso mesmo. E lá tava o Juliano, um trabalhador de estrada, um cara que passa muito na estrada, os podcasts são muito companheiros, né, de quem tá na estrada, e ele adora o Era Uma Vez Oeste, e disse assim, cara, e agora, né, infelizmente, o nosso Marcão se foi, sei que o podcast deu uma parada, e o Nós na História, de uma maneira diferente, um outro assunto, né, tá cobrindo este carinho aí que eu preciso na estrada, então ele mandou um beijo pra vocês dois, o Juliano. Juliano, obrigado pelo carinho, cara. Esse é só um dos caras e meninos e meninas que nos marcam nas redes sociais e dizem que estão gostando muito do Nós na História. Essas pessoas... Eu só queria dizer que quando tu diz que no nosso grupo de WhatsApp é o programa mais comentado, tu quis dizer o nosso grupo, eu, tu e o Arthur. Né? É isso aí. E mais ninguém, porque eu não consigo imaginar mais ninguém comentando esse programa. Mas agora, se vocês estão falando do tal Juliano, do pessoal da farmácia, eu não tenho provas concretas de que isso seja real, e sugiro que quem está nos ouvindo ou vendo desconfie, porque muito do marketing atual de internet são as pessoas inventando que elas são queridas, que elas são ouvidas, que elas têm relevância, entendeu? Eu, por exemplo, ontem vi uma fotomontagem do Peninha dando uma palestra pro Homem-Aranha. Isso foi sensacional. Foi desesperado. Cara, eu tô numa feira, claro, nós não vamos perder tempo com isso, porque essas coisas mudam, mas eu tô numa feira em Itaipava, no Rio de Janeiro, na Serra Carioca. Algum dia nós vamos ter que fazer um episódio sobre essa obsessão brasileira de ocupar as suas serras, especialmente a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, a Serra Carioca, e dizer que é alpino, e fazer aqueles telhados esperando por uma nevasca que jamais virá, entendeu? Derrubando toda a mata nativa e plantando pinheiro alemão, e fingindo que está na Alemanha, na Áustria e na Suíça, quando qualquer alemão, austríaco, suíço que vier aqui vai vomitar uma ocupação desregrada, absurda, ridícula, colonizada, vertiginosa, trágica, triste. Aqui, então, no Rio de Janeiro, que é do lado, né? Porque, cara, fica a 90 quilômetros do Rio de Janeiro, cidade imperial de Petrópolis, onde morava o Dom Pedro I, o Dom Pedro II. Mas esse é outro assunto, a gente vai ter que abordar. Porque, assim, é ridículo, e a destruição do Brasil como um todo, mas das serras brasileiras, é tema de nosso podcast. Como é tema também, juro que vou calar a boca, o quarto de hotel, que para aqueles que, além de estar nos ouvindo, está nos vendo. Estou eu aqui num desses quartos de hotel, que a gente parece, assim, o Bob Dylan, e que vive em quarto de hotel, né? Porque, cara, nós somos itinerantes, né? E aí, algum dia nós vamos ter que fazer um podcast sobre a história dos hotéis no Brasil, que, aliás, é um tema maravilhoso. Fechando todos esses parênteses, eu diria que eu estou nessa festa literária, e para atrair, são 36 mil alunos da rede pública da região serrana do Rio de Janeiro, e
e aí eles contrataram super-heróis, o Batman, o Capitão América, o Homem-Aranha, e eles são meus fãs de verdade, e eles vão nas minhas palestras. Então eu dou palestras pro Batman e pro Homem-Aranha e expulsei o Capitão América, eu digo, tu não vai ficar aqui porque tu não é um herói servil, tu não é um herói que serve ao sistema, tu não presta, Capitão América, tu vai embora daqui, aqui só ficam heróis sombrios, solitários, amargurados, como Batman e Homem-Aranha, para os quais eu palestro com muito prazer. E eles ouviram com muita atenção. Pobre do Capitão América. O Capitão América lutou na Segunda Guerra Mundial contra o maior mal da história. Isso é verdade, eu ia falar isso. Mas depois... É que se for pensar em guerra, né? Se for pensar em guerra, guerra é o extremo completo de qualquer coisa, né? E então não dá para te medir seres humanos pela guerra, né? Bom lá, a Segunda Guerra Mundial aliou Stalin com pessoas. Pessoas precisaram se aliar com Stalin, né? O Churchill, Stalin, tipo assim, se juntaram. Stalin, ele era o mal em raiz, né? Ele mal encarnado, estava naquele ser humano. Era muito feio o Stalin, e a guerra também é uma coisa muito feia. A feiura da raça humana e a feiura de determinadas ações e reações dos seres humanos é um tema realmente instigante. Se vocês estivessem preparados, eu sugeriria que a gente falasse sobre feiura, mesmo tu botando uma criança linda que nem essa aí na frente. Ele acordou agora, meu filho, eu Santiago. Sugiro que Ele acordou agora há pouquinho, né? E aí ele veio correndo pra cá. Ele gosta do pai dele. As pessoas gostam, pelo menos essas duas pessoas gostam de mim. A gente fala no último capítulo, Peninha, sobre... não sobre beleza, né? Mas sobre ser belo, sobre a história, né? E o quanto isso interessa na história e no presente, de alguma maneira. A gente contou histórias reais de uma modelo que escreveu um livro chamado My Body, a Emily Ratajkowski, e dizendo das agruras de ser bonita, mas de uma maneira bem interessante, assim, bem moderna, linkado a redes sociais, a pressão. Ao mesmo tempo, tem um belo, tem um feio, né? Acho que uma coisa tá absolutamente associada à outra, e a história... Oi, meu amor. Não é chapéu, é fone. Papai não pode tirar agora. Agora, infelizmente, papai não pode tirar. Olha lá, sua mamãe. Vai lá. Vai pegar sua mamãe. Vai lá pegar sua mamãe. Crianças são lindas, né? Sim, é um podcast caseiro. Caseiraço. É feito em casas e hotéis. Feito em casas e hotéis. Mas assim, Peninha... Uma pena que criança cresce. Mas, Peninha, isso aqui, né? De imediato, né? A gente tem monarcas, imperadores com apelidos linkados a algum atributo... Felipe o Belo. Algum atributo físico, né? Mas eu queria que tu já de imediato largasse alguma coisa sobre feiura, assim, o quanto ela é importante. Então, tu falou, né? É isso, é importantíssimo a gente saber, né, que só existe o feio porque existe o belo, e só existe o belo porque existe o feio. Esse dualismo da mente humana, que o budismo e outras filosofias mais avançadas consideram uma doença, um truque da mente, né? Só existe o dia porque existe a noite, só existe pobreza porque existe riqueza, só existe o belo porque existe o feio, é binário, né? Nós não vamos entrar nesse tema ainda hoje, mas essa coisa do não binário, aí, essa campanha aí com relação à sexualidade, é outro tema, é outra história, mas é legal de discutir. É legal discutir a dualidade e o binário, porque fora que o computador é um sistema binário também, né? Mas daí isso já é outra coisa, quem entende é vocês lá em Altos. Impressionante quando apareceu a palavra binário, para mim, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. Isso mostra quando não binário eu sou. Mas prosseguindo, Peninha. Não, prosseguindo isso, você conclui que alguma coisa é feia, não porque ela é feia em si, você conclui que ela é feia porque ela não é bonita, é uma contradição, fora que tem aqui, é verdade, e tem por exclusão. É impressionante. E aí tu vê a crueldade desse processo. Eu não sei se eu falei naquele dia, mas eu acho que sim, a minha filha estava presente, lembra, a Lísia? Ela é uma pessoa, se eu não falei, falo agora, e não pensem que eu falo com orgulho, eu falo para levantar esse questionamento. Ela é linda, minha filha, vocês conhecem. Ela nasceu linda. Claro que crianças são lindas em geral, mas ela era um bebê especialmente lindo e ela foi crescendo e ficando cada vez mais linda. Desde que ela nasceu, as pessoas tinham vontade de dar coisas
portas para ela. Ela chega nos lugares, até hoje as pessoas abrem-lhes as portas, lhe dão coisas. No caso dela é ainda mais perverso pelo fato dela ser loira, dela ser bem branquinha e bem loira. E como ela é muito esperta, muito estudiosa, como ela está muito consciente dessa rede de favorecimento e de que a branquitude de privilégios, como se diz agora, né, os privilégios da branquitude, que pode ser uma discussão chata, mas que é fundamental, que não precisa ser chata e que é premente, que a gente tem que discutir, ela é o privilégio da branquitude encarnado. As pessoas sentem vontade de dar... Por acaso, ela é uma pessoa maravilhosa. Só que antes das pessoas saberem que tipo de personalidade ou de caráter ela tem, as pessoas abrem-lhes as portas e o sorriso e dão-lhe as coisas porque ela é bonita. E nós, Arthur, estamos fazendo um podcast com o Luciano Potter, que desde pequeno viu as portas serem fechadas na cara dele, porque ele é feio. Ele é feio. E aí, claro que a gente poderia dizer, como o Santiago diria, né? O feio, como é que é aquele ditado? É feio, o bonito lhe parece, né? Se você ama o feio, bonito lhe parece. Exatamente, que deveria ser a pedra angular da nossa discussão. Se você ama o feio, bonito lhe parece. O Santiago, coitadinho, ama o Potter e o Federico também. Então eles acham que o Potter é bonito. Mas nós, Arthur, que temos um conceito apolíneo, greco-romano, de beleza, baseado nas linhas harmônicas da face, no caso, e em um conceito estético muito longo e muito depurado ao longo dos séculos, nós sabemos, Arthur, que o Potter é feio. Mesmo assim, a gente reconhece algum pouco de talento nele e acha que é injusto que todas as portas se abram para a Lísia e a maior parte das portas se fechem para o Potter, só porque ele é feio. Então, a gente tem que deixar claro que feio é o mau caratismo, a escrotidão e o mais louco, para daí eu calar um pouco a boca, vocês falarem também, é que quando você diz que um mau caráter é feio, que um mau comportamento é feio, que a guerra é feia, que o Stalin é feio, como falamos aqui, nós estamos usando a palavra feio como uma metáfora. Nós estamos usando por associação ao que é feio no sentido estético. A palavra feio está ligada a um conceito estético em justa posição à beleza. Então, quando a gente diz o Stalin é feio, a guerra é feia e o mau caráter é feio, é incrível que a gente está associando a esse critério de beleza física. E isso é uma grave doença dentre as várias graves doenças do ser humano. Um estudo da Universidade de Cornell, em Nova York, Estados Unidos, mostrou que réus pouco atraentes, exatamente isso, Sim. Tem 22% de chance, mais probabilidade, alô KTO, de serem condenados do que réus bonitos. E ainda recebem sentenças mais duras. Em média, 22 meses a mais na prisão por serem feios. O cara fica quase 2 anos a mais preso porque é feio. Como se não bastasse ser feio. Como se não bastasse ser feio, ele ainda vai ficar 2 anos a mais na cadeia. Tem um autor argentino, tem um escritor argentino chamado Gonzalo Otálora. Ele escreveu um filme chamado Feo, né? E ele é muito feio. Realmente ele é muito feio, né? Aí é super interessante, eu tava procurando sobre feio, apareceu essa reportagem, perguntaram pra ele se uma pessoa nasce feia ou se torna feia. Peninha chegou a falar que toda criança é bonita, aquela coisa toda, né? Aí ele fala assim, ó, no meu caso a feiura nasceu no primário, quando meus colegas me zoavam. Antes deles eu não me sentia diferente nem estranho, só uma pessoa com óculos fundo de garrafa, que nem todos usavam, mas que me permitiam ver melhor. No primário, com todos me gozando, percebi que meu aspecto era desonroso e o drama começou. E aí ele conta toda uma história dizendo que os feios têm preconceitos. Totalmente ao contrário da história, né, que o Peninha contou da Lísia, né? Claro, o Peninha começou a fazer uma brincadeira até com a palavra feio, né? A metáfora que a gente usa para ela, né? Sempre no jogo com bonito. Mas assim, ela tá, os monstros
Todos os monstros criados. A gente teve um capítulo que a gente falou sobre monstros, lembra? Acho que foi um capítulo que a gente falou sobre fósseis, a gente acabou falando sobre monstros. Navegações, a gente acabou falando sobre monstros. O monstro tem que ser feio. Ele tem que ser horrendo, ele tem que ter uma corcunda, né? Ele tem que ter um elemento que sai de uma normalidade, né? A humanidade cuspiu fora durante muitas épocas. Isso, quando eu falo humanidade, são sociedades diferentes, apartadas umas das outras, em épocas diferentes, afastava quem tinha alguma coisa errada. Agora eu vou chamar de normal, tá? O velho normal. Né? Tipo assim, o que é 10 dedos, 2 braços, 2 pernas, né? A sociedade jogava no lixo, queimava, eliminava logo, né? Para não sofrer depois, ou até por maldade, ou por... Sei lá, o Peninha pode ter mais conhecimento para isso, até o Arthur que gosta desse assunto. Arthur ter falado, desculpa. Não, é coisa de eugenia, né? Introjetada, assim, a raça tem que melhorar. Então, se o cara veio com defeito, não pode procriar, então era... Mas tu sabe que é o seguinte, primeiro eu queria repetir aquela coisa, a gente tem que pegar os temas e botar aleatoriamente dentro de uma espécie de aquário e sorteá-los para que fique claríssimo que eu, despreparado, sei mais do que vocês dois juntos multiplicados por 3. Porque tu falou, fui olhar a Super Interessante, que aliás é a tua fonte primordial, embora eu também recomende a Super Interessante. Eu vou no Google e o Google me joga Super Interessante, porque esses assuntos colam muito com eles. Eles já falaram com a gente sobre esses assuntos. Impressionante. Ou seja, tu te prepara. Eu não, nem tenho tempo para isso. Mas eu quero te dizer que tu, sem saber, e agora estou falando sério, sem piada, falou em monstros, né? Que falamos em monstros das navegações, falamos em monstros quando falamos em dinossauros, que o monstro tem que ser feio. Sabe qual é a etimologia da palavra feio? Vem de fera. Fera era e que vem de uma raiz indo-europeia que quer dizer besta, no sentido de besta fera. Né? Bestiário, né? Os animais. Bestiário, né? Do bestiário, exatamente. O bestiário. Era uma série de animais odiondos, né? Medonhos e odiondos, né? Aterradores, né? Com uma visagem, com um visual totalmente distinto das feições humanas, e eram feras. E aí depois vem o conceito de fera humana, besta humana, né? Até inclusive acho que o título de um livro do Zola, né? Emile Zola, a besta humana, né? Que é realmente uma besta humana. E um cara de uma crueldade total. Então o feio vem de fera, e fera vem daquilo que é feroz, e feroz vem daquilo que não é civilizado. Ou seja, também vem aí um conceito que aparta o homem da natureza selvática, da natureza selvagem que o cerca, né? E o conceito de civilização e barbárie, qual é? Civilização é aquilo que cultiva, civilização está ligada a cultivo, ou seja, ao plantio, ao cuidado, a ver uma coisa florescer. Enquanto que aquilo que é selvagem não foi cultivado, não foi tratado, aquilo é a selva, selvagem, silvático está ligado, aliás, deu origem à palavra Silva, né? Silva é aquele que veio da selva, né? O sobrenome Silva, é Silvestre. Eu né? sou da era Silva. O cara que não era... Eu sou da selva. Tu é da selva. Luciano da Selva Lopes. E por ser da selva, tu é uma fera, e por ser uma fera, tu é feio. Acho que com isso a gente pode encerrar esse programa. Tem um contraponto, linkando isso que o Potter falou aí, dessa pesquisa que foi feita lá em Cornell, lá, que mostra que os feios ficam presos mais tempo e que são preteridos em julgamentos. Do outro lado, já que o Peninha citou que a feiura ela é sempre uma justa posição à beleza, né? O conceito se dá por conta do outro, né? Da mesma forma que pessoas feias se fodem mais na vida, de uma forma geral, do que pessoas bonitas são preferidas, por exemplo, numa eleição para presidente do Brasil, né? Também, a gente leva isso aparece assim. Hoje em dia eu não sei se isso ainda é tão explícito. Não, é que assim, quando tem na corrida alguém bonito em qualquer lugar do mundo, essa tipo pessoa, Eduardo Leite, assim, essa pessoa tem vantagens. A última eleição brasileira A última eleição brasileira colocou o Bolsonaro e o Haddad. Eu acho o Haddad um homem mais bonito que o Bolsonaro. Tô falando só de estética. Qualquer pessoa é mais só de estética. Que o Bolsonaro. Não, agora só de estética. Nenhum nada. Sim. Botei, não conheço ninguém. Nunca vi os dois, nunca ninguém abriu a boca. Sim. Né? Claro, mas assim, eu lembro que na primeira eleição nossa, que a gente ficou anos sem votar, né, Arthur? Aí teve Fernando Collor de Mello. Ele colaborou muito para isso, né? Mas tu falava... Mas a minha mãe...
A minha avó dizendo que votou no Collor porque o Collor era bonito. Exato. A minha mãe, que inclusive era mais refinada que a tua avó, ela disse a mesma coisa, mas porém, como ela escolhia as palavras melhores que a tua avó, ela disse a seguinte frase, jura, maravilhosa: vou votar no Fernando Collor. Ele é muito bem apessoado. Hein? Muito bem apessoado. E aí, de fato, provou ser uma pessoa fantástica, né? Admirável. O Fernando Collor, tanto é que tomou todo o dinheiro da minha mãe. E um pequeno parênteses que eu quero abrir. Ele tomou o dinheiro de todo mundo, menos de Eduardo Bueno, que naquela época não tinha nenhum tostão. Eu não tinha nada, eu morava no mato, em Gramado, eu não tinha nenhum real. E as pessoas diziam assim, ele só nos deixou com 50 mil cruzeiros. Mas 50 mil cruzeiros era muito mais do que eu podia sonhar em ter naquela época. Eu fiquei felicíssimo com esse projeto comunista de Fernando Collor, que igualou toda a sociedade brasileira. Ninguém leva isso em consideração. Houve um período da história brasileira em que todos os brasileiros tinham a mesma quantidade de dinheiro ou menos, 50 mil cruzeiros. Foi um momento maravilhoso da história. Fernando Collor de Mello nos deu... devolveu depois? Não. Depois ele devolveu. Devolveu 2 anos depois sem correção. Só que sem correção, ou seja, 1/20. A história do Brasil é tão torta que o Fernando Collor de Mello deu pra gente de presente depois o Itamar Franco, que serenamente chamou Fernando Henrique Cardoso, realizaram um dos planos de economia mais... O plano. Né? Mas o mais bem-sucedido plano econômico. O que mais movimentou pessoas de classe social na história desse país aqui. Organizou algo, né? Porque a inflação a gente voltou a tê-la, né? E sabe da dor. Sim. Mas assim, Peninha, tu falou alguma coisa assim, eu queria trazer também, porque a gente fala feio e várias coisas se ligam a isso aí, né? Pro Fernando Collor de Mello não vale isso aí, porque ele é bonito e essas pessoas cuidar, se separar só esse corte que eu tô ferrado. Mas essas pessoas são encantadoras, é incrível. É incrível. Tem uma aura, né? O cara carrega junto uma aura. O Peninha talvez já tenha feito isso aí, o Arthur eu não sei, né? Talvez antes, desde que eu acompanho o Arthur, não. Ontem fez aniversário, ontem não interessa numa rede social, né? Desculpa, num podcast, porque não conta, né? Mas ontem foi 7 anos do Timeline, o programa da Gaúcha, que vende livros do Peninha. Quando o Peninha vai lá, explode a venda de livros dele. Foi o que mais vendeu até hoje, em todas as participações que eu tive em qualquer mais que programa da Globo, é isso aí. Mais que o Jô Soares. É isso aí. Aí, no Timeline, o Timeline me deu a oportunidade de conversar com presidentes e ex-presidentes. E eu conversei com o Fernando Collor de Mello, com o Luiz Inácio Lula da Silva, com o Michel Temer, com o Bolsonaro, de alguma maneira, né? Ele não era presidente ainda. E é incrível como esses caras são todos encantadores, sabe? São todos assim... E alguns deles não são bonitos, eles tu chega ali, tu entende por que eles chegaram lá. Sabe? O Bolsonaro, claro, o Bolsonaro, ele chegou por uma... troglodita e tal. Mas chegou por uma complexa junção de coisas ao mesmo tempo, né? Que conseguiu transformar ele no mito, porque eu vi uma chegada do Bolsonaro em aeroporto no Brasil, na corrida presidencial, e era uma coisa inacreditável. Era uma coisa insana. Era Beatles chegando. Ainda bem que usasse esse advérbio. Uma gritaria, assim, sabe? Uma coisa louca, completamente louca. Então, assim, os feios, eles precisam, e esse Gonzalo aqui, esse argentino, fala assim, tá, e aí? O cara é escritor, né? Então ele desenvolveu uma capacidade de escrita. Ele diz que os feios sofrem preconceito, porém são os melhores porque eles precisaram lutar mais. Né? Mas tem um fundo essa tese aí. Ele teve que lutar para alguma coisa, para conquistar seu espaço. Né? Ele sofreu bullying primeiro. O Peninha falou que lugar do mundo tu tava, Peninha, que o teu nariz chamava atenção? China. Na China. Os chineses não gostam de deboche de narizes grandes, né? O Peninha tem um nariz mais largo. Apontavam o dedo e rolavam de rir. Mas apontavam assim, o braço esticado e o dedo E eu perguntei para a intérprete, para quem não nos ouviu, né? E a Paula, minha mulher, também é uma maravilhosa nariguda. E aí nós dois andávamos na rua juntos. E aí quando eu descobri que era isso, olha, eles se arrependeram muito. Porque eu disse, tu não sabe, o nariz é desse tamanho, tu não sabe o pé. Cara, eu chego nos lugares e eu hoje percebo isso, assim, durante muito tempo eu não percebi, mas não faz muito tempo que eu saquei, assim, que eu chego num lugar que tem mulheres, assim, sentadas,
ou no ambiente e ninguém olha para mim. Ninguém se mexe para me perceber. É uma coisa, tipo, olha assim e já volta para o que estava fazendo, eu já não chamo mais atenção. Uma época eu entrava nos lugares e as pessoas olhavam para mim, percebiam, tipo, olha ali, eu me sentia olhado, percebido. Eu não me sinto mais. Se eu entro num lugar cheio de mulher, como se não entrasse ninguém. Eu posso entrar, fazer o que eu quiser. Mas quando tu entra numa farmácia, o que acontece? As pessoas me lembram de mim por causa do Nós na História. Eu tô assistindo um seriado na Netflix. Aliás, peraí só um parênteses. Tu tem cara de quem tem ido bastante em farmácia, Arthur. Nos últimos anos. Tem precisado. Eu tô vendo uma série na Netflix que, aliás, eu indico. Ela não é muito sobre história na sinopse, mas ela recria, cara, a Tailândia e o Nepal e aquela região do sul da Ásia dos anos 70, cara. É muito do caralho, porque é muito bem feito. Chama A Serpente. É a história de um serial killer, filho de pai indiano e mãe vietnamita, mas que foi criado na França porque a mãe casou com um oficial francês que estava estacionado lá na Índia, lá, e o cara, velho, ele morava ali na Tailândia, em Bangkok, e sequestrava jovens que iam para a trilha hippie, que iam lá para Tailândia para fazer aquela trilha hippie do Nepal, lá e pá. Claro. Ele era Londres, de início era Londres, Katmandu, né, no Nepal, que foi a primeira, né? E aí, depois de chegar no Nepal, descobriram a Tailândia, um paraíso de drogas e sexo e tropical, porque o Nepal era, em tese, um paraíso espiritual, né? Shangri-La. Frio, Shangri-La, exato. Alto, mas frio, bababá, que em tese traria em si uma busca espiritual, que em tese também era a razão daquela peregrinação, né? E aí um monte de hippie começou a dizer, tá, tudo bem, tá legal aqui no Nepal, mas é frio, é alto e é muito espiritual. Não tem um lugar mais terreno e mais quente, né? Terreno no sentido de, né, mais baixo. Planície. E aí, planície. E descobriram a Tailândia, né? A descoberta da Tailândia. A gente poderia algum dia falar do mundo hippie, dos sonhos do mundo hippie. Cara, e é do caralho. O pesadelo que gerou, né? Essa série ela mostra isso aí, e aí mostra bem, assim, a Tailândia dos anos 70, as músicas, ela tem uma trilha sonora muito boa, assim. E aí esse cara, o que ele fazia? Ele pegava essa gurizada, fudido, sem dinheiro, tipo ingleses de 21 anos, 22 anos, que já tinham torrado tudo em droga e tal, e envenenava os caras, só que com pequenas doses, só para fazer as pessoas ficarem doentes. E aí elas não iam embora daquela casa que ele criou lá, daquele sec. E esse cara, ele era lindo. Só que ele era lindo ocidentalizado, porque ele pirou, ele ficou maluco e virou um psicopata, e isso aflorou nele porque ele era considerado feio. Ele era filho de pai indiano e de mãe vietnamita, ele era um mestiço. Os caras tinham um puta preconceito com ele. Tanto os indianos não gostavam dele, porque ele era meio vietnamita, os vietnamitas não gostavam dele, porque ele era meio marrom, meio indiano, e aquilo ali desencadeou no cara uma coisa de aceitação, de ser bonito. É uma história real? Uma história verdadeira. Ele nunca foi pego, cara. Ele foi pego anos depois, matou mais de 30 pessoas. O nome do cara é Charles Manson. É, tipo isso. Cara, é muito é o animal, Charles Manson. Não, Charles Manson é da família Manson. O nome dele é Charles Sobraj. Sobraj. É um indiano. E o cara era muito feio, velho. E os caras debochavam e o cara virou um psicopata. Então, muito cuidado com quem você faz bullying. Porque muitas vezes esse cara que entra na escola armado e mata todos os seus colegas era o feio, que as pessoas ficavam debochando. A loucura então, tá muito próximo disso aí. Peninha, deixa eu fazer um teste contigo. Deixa eu fazer um teste contigo. Probabilidade da KTO? Nós não falamos ainda da KTO. Pode ser. Arthur, eu vou apostar que ele vai acertar. Eu acho que essa odd da KTO é baixinha, tá? Sim. Atenção pro texto, Peninha. Quem é este cara da história? O rei é mais baixo que alto. Não é mal formado, feio de rosto. Tem o pescoço longo, o rosto comprido e encurvado para cima. Tá, aqui, na hora que eu falar isso aqui, tu vai matar. O lábio inferior, típico dos Áustrias. Só consegue endireitar o corpo quando caminha, a menos que se encoste em uma parede, mesa ou outra coisa. Seu corpo é tão fraco quanto sua mente. De vez em quando dá sinais de inteligência, de memória e de certa vivacidade, mas não agora.
Geralmente tem aspecto lento e indiferente, desajeitado e indolente, parecendo estupefato. Pode-se fazer com ele o que quiser, pois carece de vontade própria. Porra, não sei, eu perdi agora, mas é o seguinte, tem o Ricardo III. O último rei dos Áustrias, de casa de Habsburgo, lá na Espanha, Carlos II. Quinto. Ah, tá, não, porque é o seguinte... É o segundo, que começou com 4 anos o seu reinado lá. Tá, eu não sabia, porque é o seguinte, primeiro, claro que não podia ser porque é casa de Áustria, mas a gente poderia falar do Ricardo III, que é o rei inglês monstruoso, feio em todos os sentidos, Ricardo, a peça do Shakespeare, pelo amor de Deus, agora me deu um branco, Ricardo II, Ricardo III, e um monstro. E quando tu falou desse lábio, o Carlos V, que foi o maior imperador de todos do Império Habsburgo e que uniu o Império Austro-Húngaro e tudo, e que foi chave na história do próprio Brasil, porque de Portugal, o Carlos V tinha esse lábio aí, Habsburgo. Mas o pobre Carlos II, não, mas a história é a seguinte, eu tenho, tá aqui ele, Ele é o Carlos II. Quem tá nos ouvindo, saiba que estamos no YouTube ele também. É muito feio. Horrível, né? Acontece o seguinte, cara. Teve um trabalho de um grupo de geneticistas, na verdade 14, e um deles se chama Francisco Sebajos. Em cima desse retrato a óleo aí, do Carlos II que eu acabei de mostrar, que tem essa mandíbula protuberante, né? E ele diz o seguinte, não é apenas prognatismo mandibular. Carlos II tinha um nariz muito caído, olhos muito caídos, maçãs do rosto muito caídas. Tinha uma deficiência no maxilar e todo o rosto era caído. E aí, eles encontraram, cientificamente, algo que todo mundo já sabe, uma relação direta entre a deformidade facial típica dos Áustrias e a endogamia que só casavam entre eles durante quase dois séculos, 200 anos. Exatamente. Destruiu completamente. Então tem muitos monarcas, essa é uma das casas mais feias da história, tá aqui. E a explicação agora é estudiosa em cima disso aí, né? Mas são 10 cirurgiões maxilofaciais, né? Que diagnosticaram agora o grau de deformidade facial dos Áustrias. Eles pegaram 66 retratos, um trabalho espetacular de ciência em cima daquilo que é do passado, sabe? Mágico. Eu tenho uma, já que errei vergonhosamente, a KTO pagou uma fortuna, porque eu não erro jamais, eu tenho uma contribuição para me recuperar do meu erro. Às vezes os favoritos perdem. Exatamente. Veja só. Eu tenho uma grande contribuição mesmo. O príncipe regente, depois rei Dom João VI, e a sua mulher Carlota Joaquina. Os dois eram espantosamente feios e os dois pagaram muito caro pela sua feiura. O Dom João VI é um cara de uma importância enorme na história do Brasil, o cara que criou o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, as primeiras manifestações culturais do Brasil, que liberou a imprensa, que criou a primeira faculdade brasileira, a Faculdade de Medicina da Bahia, que abriu os portos, tudo bem, que esse abriu os portos está ligado lá à pressão na Inglaterra e abriu para as Nações Amigas, e as Nações Amigas se restringiam à Inglaterra, mas é um cara que modernizou o Brasil em muitos aspectos, era um cara generoso, era um cara de visão, que passou a história vitimado pelo fato de ser um gordo, desleixado, comia pra caralho, com aparência física, um glutão, comia coxinha de galinha sem parar, era um porco imundo, não há um único registro histórico de que ele tenha tomado um só banho de corpo inteiro em toda a sua vida, ele só lavava as partes de vez em quando. É o banho sinuca, só taco, bola e buraco. Meu Deus, tire as crianças da sala. E a cara dele surgia de um volteio de carnes frouxas e flácidas, a bochecha era parecendo um bulldog, o olho era estrábico, o nariz era torto e ele fedia. Ele passa a história vitimado por isso. E a Carlota Joaquina, que tinha 1,56 m de altura, era manca, tinha uma clavícula maior do que a outra, tinha um bigode maior do que o meu,
passa para a história como uma bruxa que ela de fato era na aparência física, e nunca, eu recomendo, sem piada, cara, eu não vou ficar recomendando aqui o meu canal no YouTube, né? Mas eu recomendo inclusive para vocês dois. Olha aí, David Bowie, que homem lindo, David Bowie, né? Tu respirou ele aí, ó, que homem lindo, inclusive com aquele olho parado dele, né? Se bem que ele tá feio nessa foto aí que tá mostrando. Tomou um soco. A Carlota Joaquina, eu recomendo muito, muito. Não foi um soco, foi uma... não foi uma facada da faca. Não, foi um soco com um cara que estava tentando pegar a mulher dele na escola. Briga por mulher, né? Ou é cu ou é pó, é sempre a mesma coisa. É impressionante. E aí tinha as crianças da sala. E a Carlota Joaquina passa para a história como uma bruxa, porque ela sempre defendeu os interesses da Espanha. Eu recomendo muito, muito, inclusive a vocês dois, Potter e Arthur, que vejam o meu episódio A Rainha Má, né, de como a Carlota foi vilipendiada pela historiografia luso-brasileira, e o tamanho da injustiça que é isso, embora se deva reconhecer que ela era uma inimiga do Brasil, de certa forma, mas ela estava corretíssima em ser uma inimiga do Brasil, porque ela era uma inimiga do Brasil, né? Vejam o episódio, vocês vão ver, e vocês vão ver o quanto até hoje ela é vitimada pela historiografia brasileira e não é reconhecida pela historiografia espanhola, porque ela era horrivelmente feia. E aí vem o que interessa. O Junot, o Junot era o embaixador francês em Portugal, e ele que foi encarregado da invasão francesa de Portugal, o que era uma manobra difícil, porque de início ele estava próximo da família real, ele morava em Lisboa, ele debatia com o rei, e ao mesmo tempo, escondido, ele estava planejando a invasão, caso o Dom João e a família real não se rendessem a Napoleão, como você sabe, né? E aí ele vai visitar a primeira ou a segunda vez que ele vai visitar o Palácio de Queluz, e ele diz assim, a frase eu vou citar real: meu Deus, como são feios, como é feia a rainha que chamam de louca, a rainha Dona I, como é feio o príncipe regente, Dom João, como é medonha, horrorosa e asquerosa a princesa regente Carlota. Há entre eles apenas uma face que se destaca, apenas uma figura bonita, o príncipe Dom Pedro, que viria a ser o nosso Dom Pedro I, e esperemos que do convívio com tanta feiura não se torne ele também do belo que é o feio que eles são. Porra. Que espetáculo. Né? Que espetáculo. Já que falou em João 7:24, Peninha. Sim. Não julguem apenas pela aparência, Arthur, mas façam julgamentos justos. Toda a verdade está depois do mas, né? A real é essa aí, né? Tipo assim, o que tu quer realmente dizer está depois do mas, né? O resto, antes do mas, é migué. Então vamos cortar. Legal. Vamos cortar. É legal, mas é feio. Mas não julguem apenas pela aparência, né? Se acabasse aqui, beleza, tínhamos uma mensagem. Mas façam julgamentos justos. Eu estava dando alguma olhada sobre coisas, versículos de aparência, né? No livro mais vendido da história, no livro mais importante da história. O livro que mais movimenta seres humanos na história da humanidade, somados mortos e vivos. Tao Te Ching? Não, a Bíblia. A cruz, a espada e o... A coroa, a cruz e a espada? Coroa, a cruz e a espada, que é o que eu tô lendo nesse momento. Tu tá gostando, né? Eu comecei ontem. Tô gostando, sim. Em Samuel 16:7, por exemplo, tem: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse magnífico compêndio de histórias, né, de milhares de anos afastadas, algumas delas, né, lida com a aparência. O ser humano, né, lida com a aparência há muito tempo. Eu sei que, Peninha, que pesa aqui, pesa a subjetividade de dizer o que é belo ou não. Né? Mas hoje a gente linka a Escandinávia à beleza. Chegou a falar com a tua filha, né? Sim. Com traços escandinavos. Exato. Vão abrindo-se portas enquanto ela caminha. Né? E a sociedade sim trata bem os olhos claros, trata bem os cabelos claros, né?
isso não necessariamente está incutido algo de racismo com pele mais escura, com cabelos escuros ou diferentes dos cabelos lisos, né? Às vezes é, às vezes não é, porque o racismo, sim, ele é estrutural, ele está claro, no sentido de introjetado, né? De formação do Estado e tudo mais, da cultura da sociedade. Mas qual é o povo mais belo da história? Qual é a sociedade mais bela? Né? Ela vai respeitar o ano de 2021, no sentido de a beleza de hoje é de quem é classificado como o povo mais belo. Os vikings eram belos, né? Porque na série eles são lindos, maravilhosos, né? Mas assim, ou eles eram medonhos também, eles eram horrorosos, né? Tem algo assim linkado na história com isso, com a beleza e com... O povo mais belo, acho que do que eu me lembro, assim, Peninha, é aquele... Agora me foge o nome, mas aqueles que viviam no norte, após as montanhas lá, que era um povo regido pelo deus Apolo, que adorava o sol, que nunca chovia. Como é que era o nome daquilo, cara? Pô, não sei, cara, nunca me apresenta. Sabe sim, eu vou procurar aqui, eu vou te falar, eu vou achar aqui. Não, olha, essas colocações aí, quando tu começou a falar, Potter, não sabia que tu ia chegar nos Vikings, embora era óbvio que... Não, eu citei Vikings por uma questão... Não, é que é o seguinte, cara, a gente já falou aqui, né, cara, todo mundo gosta de viking e de pirata, né? É porque não conhece os vikings e os piratas, né, cara? Os vikings e os piratas tem um lado que é pior que o Uno, né? Porque os Unos, pelo menos, tinham um propósito, mongol e Uno, assim, né, cara? Imagina tu ser invadido pelos Unos, Átila, né? Gengis Khan, pô, uns guerreiros assim, né, tal. Mas tudo tinha um propósito imperial. O pirata e viking sempre teve o propósito único, inclusive, do saqueio. Era só para saquear. Matava os caras dentro de igreja, né, cara? Assim, quer dizer, igreja no sentido de matavam as pessoas que se recolhiam aos seus lugares sagrados, seus lugares santos, né? Os vikings são absolutamente terríveis, horrorosos, medonhos. E hoje a Escandinávia tenta purgar esse seu passado, sendo esse socialismo de direita aí, né? Esse socialismo capitalista, assim, todo mundo tem tudo funciona, países, inclusive, maravilhosos. Eu, particularmente, amo a Escandinávia, fui várias vezes, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, meu favorito, inclusive, é a Noruega, apesar da cor vermelha, deveria ser a Suíça, que é a Suécia, que é azul, mas me lembro Boca Juniors também, a Suécia, então, também tem um problema. Sabe que a camisa do Boca é por causa disso, né? A lenda é essa, né? A lenda é essa. O Boca tinha a camisa igual do River Plate, Arthur. E aí aí começou, pô, mas como assim é mesmo? Jogando no Campeonato Citadino, né? E aí a mesma camisa, o cara, não, vamos fazer um jogo. Então quem ganhar o jogo fica com a camisa, que é a camisa do River, branca com a faixa, né, cruzada, como a do Vasco da Gama. Perdeu o Boca. O Boca fica em La Boca, e aí La Boca tem pertinho ali a água. Foram pro Porto, vamos esperar a primeira bandeira. Aí chegou um navio com uma bandeira sueca. E aí o Boca escolheu suas cores. E é maravilhoso. Uma combinação linda, né? Eu acho. E aí, claro que azul, preto e branco é melhor, mas também não se pode querer tudo. Mas azul e amarelo é lindo. E aí, como é que hoje a gente associa a beleza a um povo que era simplesmente aterrador, né? Daqui a pouco eu espero que o Arthur já tenha descoberto qual é esse povo que ele descobriu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, antes, um povo negro que era considerado belíssimo é os Nuba, né? Que aquela mulher, a Leni Riefenstahl, aquela grande, a mais brilhante nazista que já existiu, né? A mulher que fez o filme Olímpia, era uma cineasta, acabaram com a carreira dela, com toda razão, de certa forma, porque ela se prestou a filmar os nazistas, né? E aí ela virou fotógrafa. Então ela foi fotografar os Nuba, né? Que é um povo alto, longo, imenso, com um pescoço gigantesco na África, né? São Sudão, também né? Aqui, no Sudão. E aí tem ali, logo perto, no Quênia, aquele outro povo que agora me esqueci o nome, aquele que vive saltando, assim, pulando. Vê aí o povo do Quênia, vai aparecer uns que saltam, que também tem um pescoço enorme. São considerados povos lindíssimos e negros, mas tu vê como a gente tem dificuldade introjetada, a gente tem que botar um outro filtro cultural e ainda fazer uma ressalva para dizer que um negro são bonitos. Porque a gente bota o conceito absurdo e eurocêntrico de exotismo. O exotismo, cara, é mais uma doença da mente ocidental. Aquele diferente de mim
em geral, é rejeitado. É o conceito do bárbaro, já falei para vocês. Aqui, por exemplo, tupi. O povo tupi quer dizer o povo. Era o povo que dominava todas as costas do Brasil. Índios altamente agressivos que dominaram, expulsaram, escravizaram e mataram todos os outros povos que estavam no litoral brasileiro antes deles. O povo que eles expulsaram para os rigores do Agreste se chamava Tapuia. Só que Tapuia é uma palavra tupi que quer dizer os outros, os eles, aqueles que não são como nós. Sabe o que quer dizer os outros, os eles? Quer dizer bárbaro. A palavra bárbaro é uma palavra grega que quer dizer aqueles que são diferentes de nós. E os humanos nunca gostaram da alteralidade, cara, nunca gostaram do diferente, nunca gostaram, sempre foram intolerantes, sempre, sempre. O ser humano é um animal que deu errado, né, cara? É uma experiência mal feita. A Bíblia deveria deixar isso mais claro, né? Deus criou o homem no 7º dia, arrependeu-se amargamente. Tal. E aí, então, o bárbaro, tu nunca gostou. Quando começa esse conceito das expedições científicas, a descoberta do mundo, com o Capitão Cook, com os ingleses investigando, estudando o mundo, grandes viagens científicas, o próprio Darwin e tal, aí os caras dizem assim, é meio feio a gente achar os outros feios, né? Só que daí eles criam o conceito do exótico, que na verdade é uma forma disfarçada de tu não aceitar a alteridade. É uma imposição do olhar eurocêntrico sobre os demais povos e raças. E chegou a hora de mudar isso de verdade. Tá, mas sabe? É uma imposição vamos lá. É uma imposição cultural, claro, né? Tipo, da assim, qual a gente faz parte. Não, sim. Somos formadores de nós somos frutos disso. Sim. Né? Sim. Agora, sim, o exótico, Peninha, ele é, antes de qualquer coisa, humano. Porque um branco chegando no litoral da América para aquele povo que já estava ali era exótico. O problema disso tudo é que alguém venceu. Alguém extorquiu. Alguém matou, alguém roubou, alguém, né? Sim. E qual é a vitória definitiva? Não é apenas a vitória das armas e da conquista. É a vitória da cultura, é a vitória daquele que nomeia, é a vitória da palavra. Quando tu dá nome, classifica e bota os caras numa caixinha, entendeu? Tu classificou, tu orientou, tu nomeou. Quem nomeia, conquista. E foi assim que os europeus, nós, né? Porque essa coisa de dizer, né? Quando eu escrevi o livro Viagem do Descobrimento, os caras, mas que livro eurocêntrico, pela ótica dos portugueses. Eu digo, o livro não é escrito em tupi, né? Eu escrevi o livro em português. E como é que é o teu nome? O teu nome é Luciano, o teu nome é Arthur, o teu nome é Eduardo Bueno, e tu vem me encher, o teu nome não é Daniel Munducuru, o teu nome não é Cacaverá, o teu nome não é Daniel Capanema, o teu nome não é Krenak. Teu nome é Eduardo Bueno, meu chapa. Tu pode até ter esse conceito, mas é o seguinte, óbvio que o meu livro era eurocêntrico e é eurocêntrico. Nós estamos aqui falando em português. Agora, a gente... tu fizeste uma pergunta interessante. Como é que o futuro vai nos olhar, né? O futuro vai nos olhar como um momento em que houve uma revolução cultural gigantesca trazida pela internet, trazida pelas redes sociais, trazida pela Wikipedia, trazida pelo computador, que pode ser a revolução que, enfim, vai nos tornar todos iguais, como de fato somos, né? com as diferenças de cada um. Né? Eu acho que eles vão nos olhar que nem a gente olha para a Revolução Industrial, do tipo assim, mudou tudo, mas como poluiu? Hiperbórea, Peninha, o nome do que eu estava buscando. Como? Hiperbórea. Que ignorante. Segunda vez que vocês me pegam. Hoje. Hiperbórea era na mitologia grega, né? Uma terra mítica que não parava de fazer sol nunca, porque era do deus Apolo, ficava na extremidade setentrional, né? Para cima, assim, cara, tipo, o limite. Ou seja, ficava na Trácia. Ficava na Trácia. Então, os caras seria a região nórdica mesmo, porque tinha as cadeias de montanhas e os caras, tipo, depois de lá é a terra dos deuses, ninguém vai lá, porque tinha neve perpétua. E era um lugar onde batia sol o tempo todo, as pessoas eram lindas, todas com um conceito super
Ou seja, era Noruega. Beleza. Era Noruega. Era Noruega. E como várias outras coisas, essa história da hiperbórea aí foi capturada obviamente, por aqueles racistas europeus, alemães, né? A identidade máxima. A formação do nazismo é uma junção de um monte de coisas que já existia num caldeirão com uma insanidade completa, né? Peninha, foi uma coisa interessante. Eu fui para Espumoso nesse meio de semana. Um beijo para a rapaziada de Espumoso. E na viagem eu gosto de podcasts, tipo o Juliano. Peraí, só um parênteses. Tem espuma em Espumoso? Eu não bebi, né? Podia ter um chopinho, assim, né? Mas não, foi praticamente um bate-volta. Mas aí, o que acontece? Tu tava falando sobre o conceito, a gente tá falando de... os dois episódios estão linkados. Se você não escutou a gente sobre beleza, escute, né? Porque as coisas meio que se conectam. Parece uma parte 1 e parte 2, né? Mas existe um podcast novo no Brasil, organizado pelo Spotify, feito pelo Mano Brown. Mano Brown é o cara do Racionais MCs, né? Dizem que são fantásticas entrevistas dele, né? Porque o Mano Brown deixa as pessoas falarem e contarem as suas histórias. E ao mesmo tempo, daqui a pouco... Tipo eu, assim? Exatamente como tu. Que nunca interrompe. Que não tá interrompendo agora, por exemplo. Não tá interrompendo agora. Agora tá deixando eu falar. Mas... veio e linka completamente. Vou dar como uma dica também complementar a isso, quando o Peninha chega e fala assim: é incrível como tu precisa de um outro filtro para tirar a parte exótica de classificar, né? Alguém de belo ou feio, né? Ele entrevistou... Quando eu entrevistei o Peninha numa das minhas temporadas do Potter Entrevista, a temporada de maior audiência disparada é quando eu perguntei pra pessoa se Deus existia. Pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Tem uma figura brasileira que é o arqueólogo Rodrigo Silva. Ele é negro. Né? E ele também é teólogo. E ele bate um papo, Peninha, com o Mano Brown sobre... porque lá a pessoa vai conversar porque ela vai conversar. Não tem um tema específico. E o Mano Brown vai para onde ele quiser. Com o Luxemburgo, ele deixou contar histórias de vestiário. Na época o Luxemburgo era jogador. E é uma delícia de episódio, né? O Mano Brown fala com ele sobre a história do povo negro, né? Do ser humano da pele mais escura. E é muito legal o jeito que eles fazem isso aí. É muito legal mesmo. Porque o Mano Brown sabe muito disso. Muito. E o Rodrigo estuda muito. Mano Brown é presidente, né? Mano Brown é presidente. E é muito legal porque eles pegam, como ele é teólogo, Rodrigo Silva, eles pegam a Bíblia, eles partem da Bíblia. E os povos que aparecem na Bíblia e fazem um desenho, assim, e tiram muitos mitos sobre isso. E são até, em alguns momentos, muito críticos à forçação de historiadores em tentar achar um protagonismo a povos de diferentes cores, quando tem a história. E o Rodrigo Silva fala uma coisa muito interessante do passado, né? Ele, assim, a arqueologia, ela eu vou fazer uma outra metáfora, que eu não lembro exatamente qual a metáfora que ele fez, mas tipo assim, é um oceano. A gente tá na beira da praia quando bate aquela ondinha no teu pé. É muito difícil de cravar algo, né? Dizer assim, foi isso aqui. Com estudo de pedaços de ferro, pedaços de ossos, né? E pedaços de terra e de cavernas e coisas escondidas. É muito complicado de cravar algo. Então, cara, é um capítulo muito interessante. Fica a minha dica aí para vocês ouvirem, porque ele é bem massa mesmo, um papo muito legal. E é legal porque eles colocam para fora uma história negra, que não é contada pra gente. A história do início, digo. Nunca. Tu falou do Haddad, né? Tu falou do Haddad e do Bolsonaro naquela eleição, né? O Haddad, tudo bem, ele não era só ele naquela eleição, né? Mas ele é o cara, graças ao qual foi editado no Brasil, e só podia ser com o apoio do governo, era impossível, mas também com o apoio da Unesco, os 7 volumes de História da África, que saíram pela EDUSP, a editora da USP de São Paulo, com o apoio do governo da Prefeitura de São Paulo, ele era prefeito, né? 7 volumes, de cada um de 4 dedos de lombo, como diria o meu irmão, falando do próprio órgão sexual dele, 4 dedos de lombo. Tirem as crianças da sala. 7 volumes da história da África. Sabe? A gente ignorar. E uma das coisas do PT, eu sou quem me conhece sabe o quão crítico eu sou. O PT sempre fui e sempre serei. Especialmente. Peninha, para quem não sabe essa história, dos que criticam muito o Peninha porque ele critica o Bolsonaro, Peninha foi nas primeiras reuniões do PT e pediu para sair. Não, foi real. Foi convidado a se retirar.
né? Também convidaram a se retirar, mas daí antes que eles concretizassem, eu consegui escapar antes deles do que eles me expulsarem. Eu expulsei eles da minha vida. Mas é o governo que determinou a obrigatoriedade, se bem que essa palavra obrigatoriedade é foda, né? Mas determinou a obrigatoriedade do estudo da África no currículo brasileiro, né? Vou trazer o Rodrigo da Silva para uma história, o Rodrigo da Selva, né? Para um Nós na História aqui, para a gente falar exatamente sobre esse tema, porque é muito legal, a andança dos povos, a mistura, o jeito que se miscigenou, porque que tem... Eu já trouxe até o Davi Coimbra aqui, porque exatamente. Então vamos trazer o professor Rodrigo Silva aqui. Eu sei que essas coisas são... esse podcast ele é atemporal, mas também é bom dar uma pitada de temporal. Eu tenho que me retirar nesse momento, sabe por quê? Porque daí pode ser até um tema futuro para nós. Eu vou mediar uma mesa do Gregório do Vivier. E um dos nossos temas pode ser a história do humor no Brasil, né? Inclusive a gente pode falar também naquela época em que o PT estava no poder, que o humor virou a favor, né? Passou todos os humoristas brasileiros eram de esquerda, né? Batiam em todo mundo, inclusive batiam no FHC como se o FHC fosse assim de extrema direita, né? E aí o Lula toma o poder e o humorismo fica a favor, inclusive o da Laerte, né? É bom deixar claro, inclusive o da Laerte, pelo qual tenho a maior admiração, respeito e acho um super humorista. Mas humorismo a favor é foda, né? E aí, porque o humorismo pressupõe você debochar, pisotear, né? E o Porta dos Fundos, né, que tem esse nome, que é para ser politicamente correto, ao mesmo tempo tem esse nome Porta dos Fundos, que no meu tempo significava outra coisa, né? Atende pela Porta dos Fundos, né? E eles não fazem piada com minoria, não sei o quê, tudo bem. Eu vou lá... Vai colocar o Gregório do Vivier na parede, então. É isso. Pô, só que ele tem uma saída maravilhosa. Ele tem o último livro dele, você sabe como chama? Não. Caviar é uma ova. Espetáculo. Peninha, um abraço pra ti, boa mediação aí, tá? Um beijo pra ti. Tá volta na semana que vem. Arthur Gubert, um beijo, a gente se vê aqui. Certo? A Catel que tá com a gente, a Catel hoje, o favorito perdeu. Peninha errou o nome errou um número, na verdade, né? De um rei espanhol, né? Chamou de outro número. Carlos V, e na verdade. Quando ele erra o número, ele erra o ser humano. Então ele errou profundamente. Tem uma diferença tremenda entre o Carlos IV e o Carlos V. Então hoje a banca sangrou, como se fala. Hoje a KTO sangrou. Hoje aquele que pagava mais ganhou, e aí eles tiveram que pagar uma grana para quem apostou ali, pagaram muito mais. KTO, obrigado pela parceria. A audiência, muito obrigado. Quem nos assiste saiba que tem podcast. Quem nos ouve, saiba que pode também assistir no YouTube. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.